Senhor Jesus, para os irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para deixar uma mensagem para o meu coração e dividir com todos os ouvintes que ouvem as minhas mensagens. Mas antes disso, eu queria dizer para os irmãos que nós, como cristão, Deus nos permite que a gente passe algumas provações, que é onde você tem que diluir, em nome do Senhor Jesus, as batalhas que você tem que batalhar o dia a dia e as batalhas que algumas pessoas te traz em crítica, calúnia, ofensa. E não precisa de você sair da sua casa. Eu, mas a minha esposa não precisa sair da nossa casa. Eles vêm na nossa porta falar de nós, falar da minha mulher. Cita até o nome do pai, da mãe da minha esposa. Coisa que estão distante daqui. E esse povo aqui tem um espírito de demônio. Algumas pessoas aqui têm espírito de demônio e se titula ser cristão. Passa por mim e dá a paz do Senhor. Eu estou falando isso porque não só ouvo, mas hoje eu tenho câmera ali, a minha câmera tem áudio, ela capta tudo que eles metem a ripa e falam de nós. Mas isso, às vezes, em certa forma, não influi, mas não deixa de te deixar, às vezes, chateado naquele momento, te deixar um pouco revoltado, mas você ora, nós temos o Espírito Santo traz aquele alívio. Você ora, você sabe que aquilo ali é do maligno. Nós temos que estar todo dia nos santificando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, para que nós possamos jogar fora do nosso coração as setas do diabo que essas pessoas são usadas para trazer até a nós. Então, e nós só encontramos a forma na palavra, por isso que todo dia nós temos que estar executando a palavra. Eu geralmente, às vezes, eu leio a Bíblia quase todos os dias, mas eu não prego quase todos os dias. Porque eu acho que a mensagem, para nós colocarmos, para nós postarmos uma mensagem, essa mensagem tem que estar saindo no Espírito, na unção de Deus. Porque quando aquela palavra sai na unção, quem ouvir a palavra, aquela palavra vai ser como uma espada. Vai entrar no coração, na mente daquela pessoa, e aquela pessoa vai entender o significado da palavra e vai converter, aquela pessoa vai entregar a vida ao Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor saiu com unção. Então a gente não pode trazer uma mensagem na carne, uma mensagem morta, mas sim uma mensagem cheia de poder e unção para as pessoas. Esse é meu pensamento através da palavra de Deus, do que ela me ensina, da Bíblia Sagrada. E esses dias, eu não sei porque eu tenho abrido a Bíblia e caído nesse versículo aqui e eu não tenho pregado. Mas aí eu vou pregar, que hoje caiu de novo. Então hoje eu vou trazer aqui para nós acerca essa palavra que o Senhor também, que eu estou sentindo do Espírito Santo, de trazer a dias, porque sempre quando eu abro a Bíblia cai aqui. E eu não prego, eu não trouxe uma mensagem ainda sobre esses versículos, que é no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 5 em diante, que diz assim: a parábola do amigo importuno. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante e dar-los, porque ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo que o que vos pede, dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á.
qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovos, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Observe bem, meus amados, o que a palavra está dizendo para nós. Eu sempre falo que a palavra ela bate de encontro ao nosso eu. A palavra ela nos modela, ela nos corrige, ela nos chicoteia. Que às vezes nós queremos fazer as coisas de maneira diferente. Às vezes a gente está deitado na nossa cama, uma pessoa nos chama pedindo às vezes alguma coisa, e às vezes a gente não quer levantar, ou às vezes aquela pessoa fez algum mal para a gente, e a gente fala assim, não, essa pessoa só fez mal para mim, não vou dar nada a ela não. É desse jeito, muitas das vezes, o inimigo só para isso. Mas a Bíblia diz que se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Faça o bem. A nossa resposta, tudo nosso, vem de Deus. O nosso trabalho, nós ora, é Deus que prospera. Tudo é Deus na nossa vida. Ainda que nós, às vezes tem dia que você está um pouco para baixo, você tem que entender que o Espírito, que Deus te levanta e que o Deus Todo-Poderoso é que faz tudo na sua vida. Vamos aqui para o primeiro versículo que diz assim: diz-lhe também qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães. Aqui a Bíblia está falando de uma pessoa, vamos supor, claro, chega uma pessoa na sua casa, ela fala assim, ó, chegou uma visita na minha casa e eu não tenho nada para dar aquela visita. E você tem alguma coisa para você me emprestar, para me levar, para me dar aquela visita? E aí é que o 6 diz assim, aquela pessoa chega e faz isso. Ó, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Essa pessoa, diga que um amigo veio à casa dele e não tinha o que apresentar-lhe. Olha o que a Bíblia diz para nós fazer nesse caso. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Vamos dizer assim, para tos dar, que está falando aqui, mas para te dar. Se ele responder dessa forma, a Bíblia, olha bem o que eu vou ler mais agora, eu vou ler o 8, olha bem para você ver. Ó, digo vós que ainda que se não levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á. A Bíblia fala para você levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. Então, a Bíblia fala para nós levantar e dar tudo o que é mister àquela pessoa. Para você fazer o bem àquela pessoa. Amados, eu não vou falar isso aqui para minha glória, não. Mas para a glória de Deus. Porque tem gente que fala as coisas para se exaltar e tal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Já aconteceu isso uma vez comigo. Já aconteceu isso aqui, de uma pessoa chegar e pedir que desse alguma coisa para ele levar, para ela levar, que uma pessoa tinha chegado da família e não tinha nada, nada em casa. E Deus é tão maravilhoso que eu tinha feito bastante compra
E aí até nesse dia eu peguei, lotei a bolsa, ela já veio sabendo que eu ia dar, que ela conhecia meu coração. Ela trouxe até uma bolsa, eu lotei, botei ali tudo, botei arroz, açúcar, botei até carne, frango, que eu tinha comprado mais quantidade de frango, botei frango. Aí eu tinha comprado uns doces também de goiaba, aqueles docinhos, eu peguei também, botei. Por quê? Assim, né, eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando aqui para os irmãos entenderem o seguinte. O significado da gente ser classe, eu não gosto de dizer a palavra pobre, que pobre é o diabo, não tem a graça de Deus tem. A gente pode dividir o que a gente tem com alguém, ajudar alguém. Ainda que aquela pessoa te fez mal, ainda que dentro de você fala, essa pessoa não merece nada de mim, faço bem, faço bem. Porque é Deus, nosso coração tem que estar lavado pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, e nós temos que ter paz com Deus, tranquilidade com Deus. E o que nós faz para alguém, fez, esquece até que fez. Porque é o seguinte, não espera nada daquela pessoa, não espera do Senhor. Nós temos que esperar é do Senhor o que nós faz. Às vezes uma pessoa fala assim, mas fulano fez compra para ciclano, tá com dinheiro. Não, não, não. Se você for esperar ter condição para você ajudar alguém, você nunca vai ajudar alguém. Você divide o pouco que você tem com alguém que está passando pior do que você, que está com necessidade, não tem o pão para comer, e você tem o pão para comer. Geralmente eu penso dessa forma. Eu e minha esposa pensamos dessa forma. E graças a Deus que ela tem o mesmo pensamento que eu, que em casa não tem esse negócio. Ah, não, você não vai dar, ou você não vai fazer isso. Às vezes ela fala na minha frente, ô meu bem, faça isso, vamos dar isso sim, assim, ciclano pediu a gente. Às vezes na rua a pessoa chega, me pede uma marmita, ou vamos no restaurante, ela vai em mim, meu bem, vai lá no restaurante, paga uma marmita, que é moço pediu uma marmita. Igual um dia ela viu umas criancinhas no lugar pedindo, querendo comer um salgado, ela veio em mim, que eu não estava vendo, eu estava atendendo um cliente, ela me chamou e falou, olha lá, esse menino tá até chorando, querendo coxinha, e a mãe lá vai arrastando eles, e eles não podiam. Nós fomos lá, compramos um refrigerante, compramos coxinha, demos aquelas crianças. Não é questão de poder, não. É questão que você dividir o que você tem. É você fazer. O pouco que você tem, você divide com alguém que está precisando. Tá entendendo? A palavra de Deus, e Deus sempre dá condição pra gente. Deus sempre dá. Eu não sei por que Deus vê que a gente tem esse coração aberto, ele está sempre ali prosperando e fazendo aquilo crescer, aquilo dar. Sabe? Então é o que eu sempre prego, o que eu sempre ensino. Então, a Bíblia manda nós levantar da cama e dar tudo que aquela pessoa precisa. Porque aquela pessoa vai insistir com você. Levanta e dá tudo que ela precisa. Aqui, ó, vamos pro 8. Agora vamos pro 9. E eu vos digo, aqui já está falando o Senhor Jesus, e eu vos digo, a vós, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A palavra está falando aqui está citando, que tudo que você, pede, eu vos digo, pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir a Deus uma coisa, ele vai te dar. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque se você buscar a Deus, você vai achar. Não tem como você buscar a Deus e não achar Deus. Se você está buscando Jesus, buscando a Deus, você vai achar Jesus. Batei e abri-se-vos-á. Se você bater na porta, Senhor, eu preciso, eu tenho necessidade de ti. Senhor, responde. Senhor, aceita-me como teu filho, ensina, molda minha vida, ensina a ser um servo fiel, ensina-me a obedecer a tua palavra, ensina eu a perdoar, me ensina a amar, me dá o dom do amor. Tem misericórdia de mim, eu preciso, Senhor. O Senhor morreu na cruz por mim, Ele vai te dar. Ó o 10. Porque qualquer que bate, recebe. Como você vai buscar a Deus e não vai receber? É impossível, a não ser que você não está realmente com o coração focado em Deus e está com fingimento e falsidade. Deus conhece o coração, você não vai receber nada. Porque qualquer que pede, recebe, e que busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então, o Senhor está falando qualquer pessoa que pedir, buscar a Deus, ele vai achar.
O que ele pedir, Deus vai dar. Não tem como, é impossível. Bater, abrir-se-vos-á. A porta está aberta para aquele que quer chegar a Cristo. Você tem que entender que ali, na morte de Jesus, ele estava abrindo uma porta para você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele abriu a porta. Ele abriu a porta da salvação. Ele abriu a porta para você ter o Espírito Santo. O Senhor na cruz do Calvário, ele abriu a porta para nós. É só nós entendermos isso. Ó 11. Qual pai entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Hein? Qual pai? Vamos para a parte humana. Qual ser humano na terra, filho, pai? Vou dizer assim, me dá um biscoito, você vai dar uma pedra. Pai, me dá... eu vejo uns pais por aí, tem pais por aí que é o seguinte, ele faz qualquer coisa, ele vai pro bar, bebe, mas se o filho pedir qualquer coisa, uma bala, ele não tem dinheiro não. Eu já vi isso várias vezes, não posso te dar isso não. Isso acontece que eu já vi. E gasta horrores com coisas mundanas, bebida e outras coisas a mais. Eu acho que o povo, o ser humano, precisa ler a Bíblia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é você buscar conhecimento da palavra de Deus para sua vida. Qual pai que o filho pede um pão se ele dará uma pedra? Ninguém, com nenhum pai. Um pai amoroso não faz isso. Um pai com o filho, você vê que quando nasce um filho, você tem um filho, você pega ele no colo, você beija, você abraça, fala, é o filhinho da mamãe e do papai, põe dormir no meio da cama, e você rola com ele no chão, e você beija, e você pega. Que é o amor que você tem pelo aquele filho é tudo para você. Olha mais. Ou também lhe pedir peixe, lhe dará, ó. Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Qual o pai que lhe dará? Aqui está falando simbólico. Aqui está se referindo a Jesus. Se você lhe pedir a Jesus pão, ele vai te dar pão, ele não vai te dar uma pedra. E se você pedir a Jesus um peixe, ele vai te dar o peixe, ele não vai te dar uma serpente. Não, Jesus vai te dar o peixe. Nós sendo mal, faz isso, você vai ver mais embaixo. A Bíblia fala que nós sendo mal, a Bíblia coloca nós como mal. A Bíblia coloca o ser humano como mal. Mais embaixo eu vou falar disso para vocês. Deus ele vai te dar, Jesus vai te dar peixe, não vai te dar serpente. Ou também se lhe pedir ovos, lhe dará o escorpião. Se você pedir ovos a Jesus, ele vai te dar ovos, ele não vai te dar um escorpião. Ele vai te dar ovos. Ó, pois se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, a Bíblia está dizendo aqui que nós sendo maus, a Bíblia caracteriza nós como mal. Olha só, por mais cristão que você seja, por mais que você busque a Deus, o Senhor fala que nós sendo maus, sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Só que nós temos que entender o seguinte, que a Bíblia Sagrada é que nos guia e o Espírito Santo é que nos dá o temor, é que dá-nos a bondade, que dá-nos o amor, que dá-nos a paciência de perdoar, perdão, é o Espírito Santo. Nós sem o Espírito Santo, nós não perdoa, nós não ama, nós não é paciente. O Espírito Santo te dá todos esses dons, ele te dá o dom do amor, da paciência.
Ele te dá todos os suportes espirituais que você precisa para chegar ao céu. O Espírito Santo. Ó, então, nós sendo maus, sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Então, quanto mais o nosso Pai Celestial, se nós sendo maus, sabe dar boas coisas aos nossos filhos, o nosso Pai Celestial não vai te dar boas coisas, não vai te dar o que você merece? É claro que vai. É só você reconhecê-lo, reconhecer a morte dele na cruz, reconhecer ele como seu Senhor, como seu Salvador, como seu conselheiro. Chama Jesus para sua vida todo dia. Jesus, anda comigo hoje o dia todo. Jesus, trabalha comigo, vamos para o meu trabalho comigo hoje. Me acompanha no meu trabalho o dia todo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, esteja comigo quando eu estiver dentro de casa com a minha esposa, me dá a palavra certa para respondê-la. Senhor Jesus, me ensina a ser compreensivo com a minha esposa. É só você fazer isso. Pedir ao Senhor, Senhor Jesus, arranca esse orgulho que tem dentro do meu coração. Joga esse orgulho por terra. Amados, eu estou com 53 anos. 53. Eu sou pobre. Mas o Senhor Jesus nunca deixou faltar nada para mim. Graças a Deus, nunca faltou nada. Tive os meus filhos, nunca faltou nada para meus filhos. Graças a Deus, meus filhos às vezes comia comida que às vezes classe média por aí, ou rico, não dá, não punha às vezes dentro da sua casa, alguns, entre aspas. Porque eu sei que eu era pobre, mas uma coisa que eu sempre gostei de trazer uma boa alimentação para mim e para meus filhos dentro da minha casa. Graças a Deus, isso eu não reclamo. O Senhor Jesus nunca deixou faltar nada para mim. Sempre trabalhei, sempre batalhei, sempre o Senhor fez o meu dinheiro prosperar. Sou pobre, mas eu observo essas coisas. Igual fala lá em Timóteo 6,8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, esteja com isso contente, mas os que querem ficar ricos, caem lá, são muitas concupiscências, louca, nociva, igual submerge o homem, perdição e ruína, com amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Amados, você trabalhar, lutar, para você ter um dinheiro melhor, para você dar o de melhor para sua família, não é pecado, não. Eu trabalho assim, porque eu gosto de alimentar bem. De um determinado tempo aí, eu fiquei um pouco assim meio constrangido, que eu acompanho muito a África do Sul, a Índia. Eu não consigo alimentar quando eu abro um vídeo e vejo uma criança comendo ali uma comida, na verdade, terrível, chorando. Igual eu falei ontem com a minha esposa, eu falei, meu Deus, eu queria estar nesse lugar para me abraçar essa criança, beijá-la, sentir o calor dela no meu corpo, trabalhar, dar ela o pão. Eu queria adotá-los como meus filhos, ajudar. Dar o que eu tenho, fazer o que eu posso, dividir meu alimento com aquelas crianças. Quando eu vejo uma criança daquele tamanho chorando, uma criancinha saindo lágrima nos olhos, tadinho, pegando a comidinha com a mão, nem com a colher e pondo na boca. Qual o sentimento que você tem na alma de bater um prato de comida ou a melhor comida que tem? Ninguém tem. Eu, de um determinado tempo para cá, eu quebrei esses paradigmas na minha vida. Eu não... Porque eu sempre quis o melhor de alimento, pôr na minha casa, mas de um determinado tempo para cá que eu comecei a acompanhar pelas redes sociais, as crianças famintas que tem nos quatro cantos da terra, eu perdi um pouco desse lado aí. A minha esposa também fala a mesma coisa, nós perdemos um pouco desse lado aí. Porque a gente tem, pra ser sincero, do bom e do melhor para a gente se alimentar. Tem do bom e do melhor. Ontem eu estava falando para ela, sentei na mesa ali, tinha de tudo ali para a gente comer. Às vezes nunca falta um pedaço de carne ali no seu prato, um docezinho ali, um troço.
Você, como homem de Deus, mulher de Deus, sentar na mesa, comer e não pensar naquelas crianças que não tem um arroz para comer. Aliás, não tem um angu puro para comer. O que você se sente como pastor, fazendo seu churrascão, pegando seus aviões de luxo, sentando nos seus banquetes? Será que você pensa nessas crianças inocentes? Inocente, que a Bíblia diz que para nós sentar no reino do céu, a gente tem que tornar uma criança. A gente tem que se tornar uma criança para entrar no reino do céu. Quer dizer, as crianças já são salvas. Delas é o reino do céu. Você vê uma criança definhando de fome, com lágrimas, comendo aquela comida que às vezes nem é um alimento. Igual eu vejo por aí, eu vejo nas redes sociais e posto ali, que é de doer. Eu vejo tanta gente. Eu vejo homens de Deus aí indo para os lugares de luxo, comendo comida banhada, dizem que é ouro. Olha aí para vocês verem. E diz que é homem de Deus. Será que ele não teme as criancinhas famintas que tem em vários países? Eu vou dizendo fora dos países, não vou dizer no nosso Brasil mesmo tem, desses interiores aí, de Nordeste, Bahia, pessoas, crianças se definhando de fome, não tem um leite para beber. Eu posto no meu Facebook aqui sempre. É isso é que eu observo, porque eu sei que tem muitas igrejas que têm instituições ajudando e tal, mas eu acho que essas instituições milionárias poderia fazer mais, procurar mais e fazer mais, não só as instituições cristãs, não, mas eu ponho também as instituições políticas. Eu não gosto, nas minhas pregações, de falar isso, não gosto, que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e não para se meter em política. Mas quando se trata de um inocente, eu coloco os dois lados, instituições cristãs e instituições políticas, que deveria fazer mais para essas criancinhas do que para alguns adultos que podem trabalhar, que têm dois braços para trabalhar. Cria emprego e bota serviço, dá serviço. Para quem não é doente pode trabalhar, dá serviço. Agora as criancinhas dá de graça. Alimento saudável para as crianças. Isso é fazer agrado a Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Não é só pregar a palavra, não. O que adianta você chegar numa casa de uma pessoa faminta e você pregar e sair de lá e deixar a pessoa com fome? E se você tem, vou falar, se você tem 50 no bolso, dá 25. Se você puder dar os 50, dá os 50 tudo. Vou falar pequeno. Se você tem comida em casa. Mas eu vejo um país corrupto, um cristianismo corrupto, e que, infelizmente, todo mundo pensa no seu nariz. Todo mundo só pensa em si. Eu comecei a fazer análise disso. E eu mudei todo o meu comportamento de uns anos para cá. Porque quando eu falo dessas crianças, me dói na alma. Me dói na alma. Então a palavra aqui diz assim, afinal, eu vou dizer mais a palavra final. Pois se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedir. Então, o que eu aconselho a você, mãe, a você, papai, que está passando por dificuldade financeira, ainda que você não é cristão, vá para o seu quarto. Se você não sabe orar, fala com Deus. Fala com Jesus. Jesus, eu estou passando essa dificuldade. Jesus, me socorre, me ensina. Entra na minha vida, Jesus. Dá uma direção para a minha vida.
Abra uma porta para mim, fala com Deus, conversa com Jesus. Se você não sabe orar, conversa com Jesus. Conversa com ele do jeito seu, do jeito da sua língua, que ele vai te ouvir. Ele vai enviar um socorro para você. Mas chega a Deus e ele chegará a vós. Se você não chegar a Jesus, ele não vai chegar a vós. Mas você tem que dar o primeiro passo. Eis-me aqui, Senhor. Chega-vos a Deus e ele chegará a vós. Essa é a palavra que o Senhor me deu para nós nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a vida de cada ouvinte, que o Espírito Santo de Deus te leva a entender de que você precisa entregar a sua vida a Jesus e que Jesus morreu por você, e que você precisa da vida eterna como eu preciso. Nós precisamos. Agora, dentro de qualidade, a Bíblia coloca nós numa qualidade só. Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Que a Bíblia não está falando do B ou C, não, é todos. Nós, sendo maus, pastores, bispos, obreiros, quem não é crente, nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Conde lá o vosso Deus que está no céu. Diante da santidade de Deus, nós todos somos colocados como maus. Só que a gente batalha para quebrar esse mal no nome santo do Senhor Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor nos deu essa oportunidade de buscarmos, de orarmos, de recebermos de Deus, de sermos purificados pelo sangue de Jesus e sermos salvos. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos.